João, capítulo 14, versículo 15 ao 31. João, capítulo 14, do versículo 15 ao versículo de número 31. Bem, a palavra do Senhor nos diz assim: se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, a qual o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixeis órfãos, voltarei para vós. Dentro um pouco, o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia sabereis que estou no meu Pai, e que vós está em mim, e eu em vós. E aquele que tem os meus mandamentos, e eles o obedecem, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E Judas, não Iscariotes, perguntou-lhe: mas como, Senhor, te manifestará a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não obedece às minhas palavras. A palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Estas coisas vos tenho falado enquanto ainda estou convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo dá. Como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Ouvistes o que eu vos disse: irei e voltarei para vós. Se me amardes, ficareis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E eu vos digo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, possais crer. Já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo está chegando, e ele nada tem em comum comigo, mas faço aquilo que o Pai lhe ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantai-vos, vamos sair daqui. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, diante da Tua presença, diante de Ti, ó Senhor, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a nos falar ao coração. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, continua, Senhor, a cumprir o Teu querer, continua, Senhor, a nos instruir, a falar conosco, continua, Senhor, a realizar aquilo, Senhor, que Tu tens para cada um de nós. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, queremos, Senhor, ouvir, Senhor, e ser abraçados por Ti, e ser acolhidos por Ti. Que eu diminua para que Tu cresça, que eu suba para que Tu apareça, que o Seu nome seja exaltado, proclamado e anunciado neste lugar, para a honra e glória somente do Teu santo nome. Amém. Queridos irmãos, estamos diante das últimas coisas que Jesus fala aos seus discípulos, antes da morte na cruz. Estamos diante da despedida de Cristo Jesus. Do capítulo 13 até o capítulo de número 17, João vai nos contar a respeito do que Jesus fala, se despedindo dos seus discípulos por um pouco de tempo. João vai anunciar e dizer aquilo que os evangelhos sinóticos não vai dizer, sobre aquela
última ceia que eles tiveram juntos, os momentos que eles tiveram juntos, o que Jesus falou. Então, o Evangelho sinóticos, que é Marcos, Lucas e Mateus, eles não dizem a respeito desta conversa, mas João, ele vai nos dizer o que Jesus falou para eles naqueles últimos dias que ele esteve com ele antes de ser crucificado. Vimos quarta-feira passada a respeito de Cristo Jesus, quando ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Só ele é aquele que leva ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo Jesus. Jesus também disse aos seus discípulos que em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará obras que eu faço. Jesus está dizendo aos seus discípulos para não turbar o seu coração. Jesus Cristo diz aos seus discípulos para eles ficarem em paz, porque ele está indo para o Pai. O que ele está fazendo é cumprir a vontade do Senhor. E João continua nos afirmando e nos dizendo o que está acontecendo. Jesus está falando e João relata o que Jesus nos diz. E começa nos dizendo: se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. Jesus está dizendo aos seus discípulos e também está nos dizendo que se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. Porque existe algo, muitas pessoas têm dito por aí que amam a Cristo Jesus. Muitas pessoas dizem por aí que seu amor é Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou com Cristo Jesus, mas não tem guardado os seus mandamentos. Tem vivido as suas vontades, tem vivido os seus desejos. Se nós olharmos para a internet e para as pessoas famosas que dizem terem encontrado a Cristo Jesus, que dizem terem entregue as suas vidas a Cristo Jesus, eu amo Cristo Jesus, pessoas declaram ao mundo inteiro, dizendo que amam a Cristo Jesus, mas não têm guardado os seus mandamentos. Mas pastor, que mandamentos é esse que Cristo Jesus nos deixou? Que mandamento é esse que Cristo Jesus nos deixou? Jesus fala em João 13,15. João 13,15. Ele nos fala e fala aos seus discípulos: pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Jesus está dizendo sobre o lavar dos pés dos seus discípulos. Jesus deu o exemplo para que os seus discípulos e também nós fizéssemos o mesmo. Jesus também vai dizer em João 13,34: eu vos dou um novo mandamento, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus está dando um novo mandamento, que nós devemos amar uns aos outros. Jesus também está nos dando um mandamento em João, capítulo 14, versículo 1: não vos turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Jesus Cristo deixa 3 mandamentos e também nos deixa 10 mandamentos. Como assim, pastor? Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 20. Abre para mim, por favor, Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 20. Jesus vai falar sobre a lei. Jesus vai falar sobre os mandamentos de Deus para nós. E o texto nos diz assim: não penseis que vim abolir a lei, ou os profetas. Não vim abolir, mas sim cumprir. Jesus está falando: pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra, ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O interessante é que Jesus vai dizer que a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, a quem Jesus Cristo sempre questionava, a que Jesus Cristo sempre dizia que eles
estavam errados, Jesus Cristo está dizendo: se a sua justiça não superar a deles, não entrará no reino dos céus. Jesus está dizendo que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Jesus Cristo não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir. Muitas pessoas dizem por aí: não, eu vivo agora na graça, a lei já acabou. Você não será mais salvo pela lei. Você hoje é salvo por Cristo Jesus, mas a lei do Senhor precisa continuar sendo cumprida, não para justificação, mas para a demonstração de que Cristo mudou a sua vida, de que Cristo mudou a sua história, de que Cristo teve um encontro contigo. E por isso Jesus está dizendo: se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. Se você diz: eu amo a Deus, obedece os mandamentos do Senhor. Se você diz: eu amo o Senhor, obedece os mandamentos do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer como eu posso dizer: eu amo a Deus, a quem não vejo, e aborreço o meu irmão, se eu vejo. Jesus está dizendo: se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Jesus está dizendo: e eu rogarei ao Pai, e eu pedirei ao Pai, e eu estarei e falarei com o Pai, que Ele vos dará um outro Consolador. O interessante é que no grego o Paráclitos, que significa o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Consolador, aqui vai dizer que é algo igual, da mesma essência, do mesmo Espírito, que quer dizer outro. Então Jesus está dizendo: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, porque Jesus também era o Consolador, e Ele rogará ao Pai e Ele mandará outro Consolador, ou outro que ajuda, outro que sustenta, outro que está junto, outro que ensina, outro que está rogando a Deus, outro na mesma intensidade, não diferente. Por isso o Espírito de Deus. E por isso Jesus está dizendo: e Ele vos dará outro Consolador, para que fiques para sempre convosco. O Espírito de Deus, ele vive para sempre com aquele que ele foi selado com o Espírito Santo. E não tem essa ideia de que o Espírito sai, o Espírito entra, o Espírito sai, o Espírito entra. Ou você foi selado com o Espírito Santo, ou você nunca foi selado. Ou Jesus te selou com o Espírito Santo de Deus, ou você está enganado que está selado com o Espírito Santo de Deus. Por isso, Jesus vai dizer: Ele estará e habitará convosco, e estarás para sempre convosco. Aquele que possui o Espírito Santo de Deus não vive enfurnado no pecado. Aquele que possui o Espírito Santo de Deus não vive falando, fofocando, ou falando contra os seus irmãos. Aquele que possui o Espírito Santo de Deus, sem vergonha das suas atitudes, daquilo que fez de errado, aquele que possui o Espírito Santo de Deus, não pode viver em paz na prática pecaminosa que este mundo pode realizar na sua vida. Aquele que verdadeiramente foi selado por Cristo Jesus, se arrepende dos seus maus caminhos. Aquele que foi selado com o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, é aquele que vive para Cristo Jesus. E o Espírito da verdade, a qual o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Jesus está dizendo
do Espírito de Deus que habita nele, que estava com eles durante aquela caminhada, durante a vida que eles passaram juntos, e esse mesmo Espírito que habita em Jesus estará em vós. A promessa do Espírito Santo, a qual se cumpre no dia de Pentecostes, a promessa que Cristo Jesus prometeu aos seus discípulos, que enviaria o Consolador, outro Consolador. E não vos deixeis órfãos, voltarei para vós. Jesus está dizendo para os seus discípulos, o mestre ele era considerado como um pai, e seus discípulos como um filho. Por isso Jesus está dizendo, não vos deixarei órfãos. O órfão é aquele que não tem ninguém por si. O órfão é aquele que não tem alguém para lhe proteger. O órfão é aquele que não tem ninguém para estar e para falar e para lhe ensinar e para estar do seu lado. Por isso Jesus está dizendo, não vos deixareis órfãos. Eu irei morrer, mas eu irei ressuscitar. Jesus Cristo está dizendo, não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei à mercê deste mundo. Eu não vos deixarei à mercê do pecado. Eu não vos deixarei à mercê do príncipe das trevas. Jesus está dizendo aos seus discípulos, e ele também nos diz que ele não nos deixou órfãos. E ele está dizendo, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus está dizendo, está se despedindo, está dizendo para os seus discípulos, eu precisarei ir, mas eu não vou vos deixar órfãos. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Dentro em pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Jesus está dizendo que ele irá morrer pelo meu e pelo seu pecado, que o mundo não verá mais ele, mas nós o veremos. Nós o veremos, eles o veriam novamente, assim como sabemos que eles viram e passou cerca de 40 dias com eles após a sua ressurreição. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e que vós estáis em mim, e eu em vós. Jesus está dizendo que naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e que vós estáis em mim, e eu em vós. Aquele dia que vier sobre vocês o Espírito Santo, vocês saberão que eu estou no Pai, e que vocês estão em mim, e eu estou em vós. E aquele que tem os meus mandamentos, e eles obedecem, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece. Jesus, Deus, requer de mim e de você obediência. Assim como ele cria Adão e Eva e ele diz, daquele fruto não comereis. Deus, ele queria e requer obediência. Deus não mudou. Deus, ele não mudou, ele é imutável. Ele quer obediência. Ele quer que você seja obediente aos seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedecem, esse é o que me ama. Jesus está dizendo, aqueles que obedecem aos meus mandamentos, esse é o que me ama.
À luz desse texto, você tem amado a Cristo Jesus? À luz desse texto, você tem amado verdadeiramente a Cristo Jesus? Você tem obedecido aos seus mandamentos? Você tem vivido uma vida de obediência à palavra do Senhor? Você tem vivido uma vida em obediência às Escrituras do Senhor? Porque você falar com os seus lábios, eu amo a Deus, é muito fácil. Mas você tem vivido? Jesus disse que aquele que me obedece, aquele que obedece, esse é o que me ama. Quer mostrar que você ama o Senhor? Obedeça os seus mandamentos. Quer demonstrar que você ama verdadeiramente o Senhor, que o Senhor mudou a sua vida, que Ele é o amor da sua vida, que Ele se entregou por você e por isso você o ama? Obedeça os seus mandamentos. Pois Jesus está dizendo: aquele que obedece é o que me ama. Não aquele que fala com seus lábios, não aquele que diz eu te amo, mas a sua vida fica no pecado, vive pecando, vive no desejo carnal, vive no desejo do eu, vive no desejo da vontade, aonde não pode renunciar a nada, mas diz que ama a Cristo Jesus. Pessoas que vivem por esse mundo afora, que dizem eu amo a Cristo Jesus, mas não abrem mão da fama, não abrem mão do reconhecimento, não abrem mão do glamour, do dinheiro, por Cristo Jesus. Pessoas que dizem eu amo a Jesus, mas não obedecem o que Cristo Jesus nos diz. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. É necessário negar as suas vontades, é necessário negar a si mesmo, é necessário tomar a sua cruz. Como diz 1 João, assim como Jesus morreu por nós, devemos nós morrer pelo amor aos nossos irmãos. Jesus te chamou para amar uns aos outros. Jesus te chamou para demonstrar o seu amor, obedecendo os seus mandamentos. Por isso Jesus está dizendo: aquele que obedece os meus mandamentos é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Aquele que ama a Cristo Jesus, demonstrando, obedecendo os seus mandamentos, será amado por Deus, será amado por Deus Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que obedece os mandamentos e o guarda, mostra que ama Cristo Jesus, e Ele o amará, e se revelará, se manifestará a Ele. Quer ver a Cristo Jesus? Quer ver as coisas acontecendo na sua vida? Quer ver Cristo trabalhar na sua família? Quer ver Cristo trabalhar no seu ministério? Quer ver Cristo trabalhar no seu trabalho? Obedeça. Quer ver Jesus se manifestar naquilo que você precisa? Obedeça. Quer ver Jesus Cristo realizar aquilo que você quer? Obedeça. A palavra do Senhor vai nos dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. Mas existem pessoas que estão sacrificando, mas não têm obedecido ao Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. E aqueles que têm o meu mandamento e obedecem, este é o que me ama, e será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. E Judas, não Iscariotes, perguntou-lhes: mas como, Senhor, te manifestará a nós e não ao mundo? Judas, o não Iscariote, João está aqui pensando, escrevendo que
Judas que está falando, não Iscariotes, aquele que trai a Jesus, mas aonde Mateus vai nos dizer que é filho de Tiago. Então Judas, não Iscariotes, pergunta-lhe: mas como, Senhor, se manifestará a nós e não ao mundo? Judas aqui está com o pensamento em que Cristo Jesus disse lá em Mateus, que quando ele voltasse, todo mundo veria, todo olho veria. Por isso ele pergunta: mas como se manifestará a nós e não ao mundo? E Jesus diz a ele, Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos a ele, e veremos a ele, e faremos nele morada. Jesus está dizendo que ainda não era o tempo dele voltar para julgar o mundo, mas aquele que obedecesse. Mas se alguém me amar e obedecer a minha palavra, e meu Pai o amar, e veremos a ele, e faremos nele morada. Quer ser morada do Senhor? Quer que o Espírito Santo more em você? Quer viver uma vida sendo morada de Deus? Obedeça as suas palavras. Seja assim amado por Cristo Jesus e por Deus o Pai. Quem não me ama não obedece às minhas palavras. A palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem não me ama não obedece às minhas palavras. Jesus está dizendo: aquele que não obedece às minhas palavras não me ama. Aqueles que não obedecem às minhas palavras não me amam. Pois Jesus está dizendo: a palavra que eu estou dizendo não é minha. A palavra que eu vos digo não é minha, eu digo de Deus. Jesus está dizendo: aquele que não guarda os meus mandamentos, aquele que não guarda a minha palavra, que não obedece a minha palavra, não me ama. E a pergunta que fica nesta noite: você tem amado a Cristo Jesus? A pergunta que precisamos nos fazer: eu tenho amado verdadeiramente a Cristo Jesus? A pergunta que eu e você precisamos fazer nesta noite: será que com as minhas atitudes, com os meus desejos, com o que eu tenho feito, eu tenho amado a Cristo Jesus? Essas coisas vos tenho falado enquanto ainda estou convosco. Jesus está dizendo aos seus discípulos: eu estou ainda lhe falando isso, ainda quando eu estou com vocês aqui. Jesus está dizendo aos seus discípulos: essas coisas eu tenho falado enquanto estou convosco. Quando nós trazemos para os nossos dias, Jesus ainda tem dado oportunidade, mas chegará o dia que clamarão e não ouvirão. Chegará um dia que buscarão e não acharão. Jesus tem dado oportunidade ao arrependimento. Jesus tem dado oportunidade ao reconhecimento. Precisamos analisar as nossas vidas para que verdadeiramente sejamos amados por Deus Pai e Deus Filho. Precisamos nos autoanalisar e ver se verdadeiramente temos amado a Cristo Jesus, obedecendo os seus mandamentos. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho
dito. Jesus está dizendo aos seus discípulos que Ele vos ensinará aquilo que eles precisarão. A cada dia, o Espírito Santo tem ajudado aqueles que foram selados por Ele a buscar a santidade, a buscar viver uma vida separada para Cristo Jesus. O Espírito Santo tem ensinado, tem rogado ao Pai, em oração, em gemidos inexprimíveis pela minha e pela sua vida. E Jesus está dizendo, e também Ele vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele vos fará lembrar daquilo que você tem guardado da palavra do Senhor. Se você não tem lido as Escrituras, se você não tem examinado as Escrituras, como o Espírito Santo te lembrará de algo? Se você não tem vida de leitura da palavra, se você não tem vida de intimidade com Deus, como Ele te lembrará de algo que você sequer leu, que você sequer conhece? Como Ele pode te lembrar se você não tem conhecimento? Por isso é necessário ter vida de busca, de leitura da palavra, de vida de busca, de examinar a palavra, de se apresentar como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É necessário ter a palavra do Senhor, fazer que nem o salmista: tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. É necessário guardar a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, se alimentar da palavra. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo dá, mas não se perturbes o vosso coração, nem tenha medo. Era um costume judaico, ao se despedir, falar a palavra Shalom, a paz de Deus seja convosco. Por isso Jesus está dizendo: eu deixo a minha paz, mas não a paz que o mundo dá. Muitas pessoas dizem a paz, mas, ou como se fosse um tchau, sem intuito nenhum, sem nada, fala por falar. A paz de Cristo, mas por dentro está assim, que você vai para não sei para onde. Jesus está dizendo: a minha paz vos dou, não a paz que o mundo vos dá. Jesus está dizendo: eu vos dou a verdadeira paz, eu vos dou a minha paz, não a que muitos aí dizem que estão dando, a paz de Deus, e não é. Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Jesus está analisando o coração dos seus discípulos e está dizendo para ele: não fique preocupado, não fiquem com medo. Eu vou para o Pai, mas eu volto. Jesus está dizendo para os seus discípulos: não se perturbem o seu coração, não tenham medo. Ouviste o que eu vos disse, irei e voltarei. Jesus está dizendo: não tenham medo não, eu vou, mas eu vou voltar. Jesus está dizendo para os seus discípulos: não fiquem preocupados, não fiquem com medo. Eu não disse para vocês que eu vou e vou voltar. Voltarei para vós. E se me amasses, ficarias alegres, porque eu vou para o Pai. Jesus está dizendo: se verdadeiramente vocês me amassem, vocês iam ficar felizes, porque eu irei voltar para o Pai. Daquele momento onde eu me esvaziei de mim, daquele momento onde eu deixei a minha glória e me tornei homem e morri, e irei morrer a morte de cruz. Jesus está dizendo: se vocês me amassem verdadeiramente, vocês ficariam felizes. Ficariam felizes porque eu vou para o Pai. Ficariam felizes porque Ele voltaria.
a ser quem ele era. E se me amastes, ficaria alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Precisamos entender esse texto. Lá em João 10, 30, Jesus vai nos dizer algo. Eu e o Pai somos um. Jesus aqui está dizendo que Ele tem a mesma característica, tem a mesma essência que Deus Pai. Não como ser humano, mas sim como Deus Filho, como participante da Trindade. E Ele aqui diz: o Pai é maior do que eu. Ele não está dizendo aqui na forma hierárquica, mas na forma que Ele se encontra como ser humano, como homem. Tá? Porque nós cremos num Deus único, mas triuno, que se apresenta de três maneiras, mas num Deus único. E quando Jesus está dizendo o Pai é maior do que mim, Ele está dizendo na sua matéria humana, não na sua matéria espiritual, na sua matéria de Deus. Por isso que Ele disse que Ele enviaria outro Consolador, lembra? Igual, da mesma essência. E eu vos digo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, possais crer. Jesus está dizendo aqui para eles: eu estou dizendo isso antes que tudo aconteça. Antes que vocês possam dizer: porque é Satanás, porque é o diabo. Ele falou: não. Eu estou dizendo antes que tudo aconteça, porque essa é a vontade de Deus, e por isso eu vim cumprir. Eu estou dizendo isso antes que aconteça, para que quando aconteça, possais crer. Já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo está chegando, e ele nada tem em comum comigo. Jesus está dizendo: eu não vou continuar dizendo e conversando com vocês aqui, porque Judas já foi lá me trair, e ele está vindo para me prender. Mas faço aquilo que o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantai-vos, vamos sair daqui. Jesus está dizendo que tudo que irá acontecer com ele é da vontade do Pai. Não é porque Satanás quis, não é porque Judas o vendeu, não é porque os judeus quis prender Jesus, mas sim porque Deus quis assim. Jesus está dizendo que a soberania de Deus é infalível, que a soberania de Deus é a única. Por isso Jesus está dizendo: eu estou falando isso antes que aconteça. E se você verdadeiramente quer demonstrar o seu amor por Cristo Jesus, obedeça a sua palavra, obedeça aos seus mandamentos. Se você quer verdadeiramente dizer, demonstre obedecendo, demonstre dando vida em obediência à palavra de Deus. Amém. Poderoso Deus, eterno